Oi, eu sou a Sinara, a bruxa que vai te dar um conselho para sua semana. E nesse vídeo eu vou aconselhar as pessoas dos signos de Libra, Escorpião e Sagitário. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou bruxa natural, sou bruxa devocional de Perséfone e taróloga. O deck escolhido para essa semana é esse tarô aqui, Joie de Vivre, é o tarô da Paulina Cassidy. Ela tem vários tarôs, ela desenhou vários tarôs. Esse aqui tem uma temática mais positiva, o nome desse tarô é Alegria de Viver, né? Então todas as cartas têm uma pegada mais positiva, um olhar mais positivo da vida. Claro que não vai influenciar ainda na tiragem de vocês, é só as ilustrações que mudam aqui, continua tudo igual, os conselhos seriam os mesmos se eu tirasse de outro deck. É só para se você gosta de tarô, se você se interessa pelas cartas, gosta de saber qual é o nome do tarô que está sendo usado, eu sempre vou dizer qual que é o tarô que está sendo usado por aqui. Outra lembrete importante desse vídeo é que essas tiragens são todas coletivas, então mesmo que eu esteja falando do seu signo, pode ser que nem tudo que eu fale bata aí pra você. Então eu peço que você fique com aquilo que ressoa, aquilo que você sente que faz sentido e o resto solte pro universo. Peço também que você fique comigo até o final da leitura do seu signo, porque pode ser que no começo você não consiga entender muito aí um sentido na sua vida, não consiga encaixar um conselho, mas lá mais pro final eu consiga aí te passar uma mensagem que vai ser importante pra sua semana. Então vamos lá? Então vamos começar esse vídeo pelo signo de Libra. Vamos ver aqui o que o tarô tem reservado para as pessoas do signo de Libra durante esta semana. Vamos ver então. Muito bem, gente. Começando então aqui as energias do signo de Libra, a gente começa com Pajem de Ouros, com o Rei de Ouros. Energia de a gente aprender a lidar com a nossa vida na matéria. Isso tem a ver com o nosso dinheiro, isso tem a ver com a nossa rotina, isso tem a ver com a forma como a gente dá vida às coisas, como a gente traz as coisas para o mundo. Então essa é uma semana envolvendo esses mistérios, tanto do nosso dinheiro quanto da nossa rotina, é a gente aprender a lidar com essas questões, é saber fazer planos, é a gente sair num lugar de pajem e chegar aqui num lugar de rei, é percorrer todo esse caminho. É uma semana que traz pra gente muita energia de completude, mas principalmente da gente saber, não é uma completude que já está lá, é uma completude que a gente constrói. Essa é uma semana para construir um solo para se pisar, principalmente com relação às questões financeiras. Eu diria que aqui, já dando o spoiler aqui da próxima casa, é uma semana para a gente cuidar das nossas finanças, mas cuidar com afinco. É olhar o seu dinheiro com carinho, cuidar do seu dinheiro, porque a gente tem algumas energias de perigo aqui mais pra frente, né? Mas a gente já começa nesse sentido. Cuida das suas posses, cuida dos seus pertences, cuida do seu dinheiro. Né? A semana ela entra com essa questão muito da gente lidar com as questões da matéria. Talvez para vocês librianos, librianas, vocês vêm vindo de semanas que o foco está em outros lugares, né? No emocional ou no mental. E essa semana vem pedindo, ó, você está olhando para suas questões financeiras? Você está olhando para suas questões de saúde? Você está olhando para suas questões práticas da sua vida? Será que você não está abandonando um pouco não a vida na matéria? Então é importante, gente, fazer esses questionamentos e olhar para você cuidar desses processos durante essa semana. Né? Quando eu pergunto sobre os desafios dessa semana, aqui a gente tem um 7 de espadas e um 3 de copas. O que isso fala pra gente? Essa carta pede pra gente, essa combinação pede pra gente tomar cuidado com terceiros, pede pra gente tomar cuidado com o outro. Tanto na questão de que a gente pode sofrer perdas materiais, o 7 de espadas ele fala um pouco sobre isso também,
Então já fica aí um alerta de uma maneira geral. Cuida das tuas finanças, cuida do teu dinheiro, cuida das tuas coisas, né? Cuidado na rua, cuidado aí com empreendimentos, cuidado com isso. Mas quando ela tá aqui em parzinho com o 3 de copas, vai muito falar pra gente tomar cuidado com falsidade. Vai falar pra gente tomar cuidado com gente que tem outras intenções, que demonstra ser uma coisa, mas na verdade a intenção é outra e é uma intenção maliciosa com a gente, né? No sentido bem negativo. Então, é uma semana pra gente tomar cuidado também, cuidar das nossas relações, cuidado pra não sofrer perdas nesse sentido, né? Busque estar próximo de gente que você confia e ainda assim busque se calçar, busque estar segura nesses contextos. Porque aqui traz um alerta sobre relações que pode não estar sendo muito verdadeira aí no seu convívio. Então, já levanta aí uma anteninha com relação a isso. Quando eu peço um conselho para vocês, sai aqui a carta do carro com um 7 de copas, que vai falar pra gente que a gente tá nesse processo, a gente já tem esse processo aí, né? Já tem muita coisa acontecendo na vida do libriano, em outros aspectos. Essa semana tá te pedindo para olhar pra matéria. Quando a gente tá falando de vida aqui, a gente tá falando de coisas que a gente tem controle e coisas que a gente não tem controle. A carta do carro fala muito sobre isso. A nossa vida ela vai em frente, o tempo não para, a vida segue. E o carro te pede quanto de controle você tem da sua vida hoje. Vamos sentar aí à frente do teu carro e saber direcionar isso? Porque uma vez que a gente abre mão de estar no controle, ter as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, a gente começa a trilhar os caminhos por onde o carro passar. É como se fosse um carro desgovernado, descendo uma ladeira. A gente não tem controle de para onde isso vai. E muitas vezes isso leva a gente para um lugar onde a gente não quer estar, né? Então, é importante que a gente saiba direcionar. Tem muitas cartas do tarô que te falam, solta o controle, deixa a vida te levar. Essa carta, ela é o contrário. Ela fala, toma o controle da tua vida, assume as rédeas aí, porque você precisa também direcionar para onde o fluxo da vida vai te levar. E o 7 de copas, junto com essa carta, ela vem dizendo justamente o quanto vai ser importante você colocar a sua energia na direção de para onde você quer ir, o que você quer que aconteça e como você quer que as questões materiais da sua vida se realizem, para que você não chegue num lugar de frustração lá na frente por não ter alcançado aquilo que você esperava, né? Então, assim, tem a expectativa possível diante daquilo que a gente faz para chegar lá, e tem aquela expectativa maluca da que a gente só esperar uma coisa que a gente não está agindo de maneira nenhuma para que aquilo aconteça. Então, essa semana, para os librianos, é olhar mais para a sua vida prática, olhar mais para o seu dia a dia, olhar mais para o seu dinheiro, olhar mais para as coisas que se referem a você aqui na sua vida, aqui na pele, na vida. Cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, cuidar do seu dinheiro, cuidar das suas coisas, cuidar da sua rotina, cuidado com relações de interesse, com relações que podem tirar coisas de você, principalmente no âmbito material, ou perdas materiais, mas principalmente toma as rédeas da sua vida, direciona aí toda essa materialidade para onde você quer que ela vá, porque existe aí muita energia de concretização de coisas. Então, invista a sua energia para que se concretize aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Agora chegou a vez de você, pessoa do signo de Escorpião, receber o seu conselho para essa semana. Vamos ver o que o tarô guarda aqui de conselho para você essa semana. E um conselho. Muito bem, muito bem. Certo, vamos começar então. Pessoas do signo Escorpião, a gente começa a semana com uma energia de rainha de paus, que eu amo, e um 7 de paus. Primeiro que a gente já começa com energia de paus, né, gente? A energia de motivacional, motivadora, que empurra a gente pra frente.
A Rainha de Paus, lembrando pra gente que a gente é soberana sobre as nossas próprias ações, sobre as nossas atitudes, que a gente não precisa engolir todo o sapo que aparece, que a gente precisa sim se colocar na vida, dar o tom das relações na nossa vida, né? Saber dizer os nossos nãos. Rainha de Paus é a rainha dos nãos, de saber botar o limite quando a gente precisa dele. Ela é aquela que nos empodera, né? Ela é aquela que nos empodera do nosso não, extremamente importante. E o 7 de Paus junto com ela vem te lembrando de que a gente conhece bem as nossas lutas e aonde que a gente precisa ser Rainha de Paus. Você já sabe as suas batalhas. Você não está necessariamente aí se colocando nesse lugar de reatividade, de graça. Existem questões aí na sua vida, pessoa do signo Escorpião, que está exigindo de você sim uma postura de Rainha de Paus. Então o 7 de Paus aqui, ele vem te dizendo, você está se defendendo. Então defenda-se. Vista aí a sua roupa de Rainha de Paus e se defenda. Defenda o teu lugar, defenda os teus ideais, defenda a tua rotina, a tua vida, defenda o seu. A Rainha de Paus, ela vem te dizendo isso. É momento de se defender. Mesmo que você tenha que dizer uns nãos aí e chatear algumas pessoas nesse caminho. Quando eu pergunto aqui alguns desafios, quais são os desafios então da pessoa do signo de Escorpião essa semana? A gente tem aqui justamente, gente, um Ás de Copas, falando que as questões emocionais essa semana, justamente por a gente estar tendo que se levantar, que se colocar, que delimitar aí alguns limites na nossa vida, a gente pode ter alguma dificuldade no âmbito emocional. Isso pode nos atingir de alguma maneira. E aí pode ser que você se sinta um pouquinho drenado emocionalmente, um pouquinho drenada emocionalmente. Pode bater uma tristezinha. Pode aqui com o 9 de ouros estar falando pra gente sobre a gente ter dificuldade de enxergar também aquilo que a gente já construiu na nossa vida e a colheita bonita que a gente está prestes a fazer, né? A colheita bonita que a gente já tá ali, ó, em vias de concretizar. Então, você se defender não é negar tudo que você viveu, né? Você defender o seu território é justamente você defender a tua história. Você defender quem você é, você levantar a sua bandeira diante da sua própria vida, né? Então é importante, mesmo que a gente se sinta assim um pouquinho drenado, um pouquinho debilitado no âmbito emocional, vai ser importante levantar as nossas defesas, porque a Rainha de Paus está pedindo passagem, ela está pedindo muito para que você se defenda, defenda os teus ideais, seja você por você. Né? Seja a sua maior defensora, né? Não permita que as pessoas ditem para você como você deve viver a sua vida. Essa é a grande mensagem aí da Rainha de Paus. Quando eu peço um conselho, então, para você do signo de Escorpião, sai aqui a carta da estrela com o 5 de Paus. Que isso pode querer dizer, gente, que talvez vocês tenham que brigar assim essa semana um pouco. Talvez vocês vão precisar até usar um pouquinho de agressividade aí nas discussões. Não tô mandando ninguém sair na mão com ninguém. Pelos deuses, não façam isso. Vamos escolher a paz. Mas muitas vezes a gente precisa se impor. E esse se impor, muitas vezes ele pode soar pro outro como agressividade. Muitas vezes a gente precisa mesmo, gente. Às vezes a gente usar aí um tom mais ríspido e levantar a nossa voz, muitas vezes na vida se faz necessário. E a gente, quando escolhe ser bonzinho demais, muitas vezes a gente é atropelado. A gente permite que as pessoas atropelem os nossos sonhos, a gente perde o norte na nossa vida, porque a gente começa a viver o norte do outro. Então a carta da estrela vem te lembrando, você tem o norte, você tem sonhos, você tem objetivos, você sabe para onde você quer ir. Minimamente você já vislumbrou esse lugar em algum momento da sua vida. Então se lembra dele. Se lembra que existe uma estrela aí que vai te levando, vai te guiando e vai te trazendo esperança de alcançar aquilo que você tanto quer na tua vida. E para isso você precisa estar no controle, você precisa delimitar os limites e muitas vezes vai precisar brigar pelo seu espaço, mas brigar por si mesmo é sempre uma briga que vale a pena. Chegou a vez de você, pessoa do signo de Sagitário. Vamos ver então quais são os conselhos para Sagitário essa semana. Vou aqui e
vamos lá. Temos as energias, os desafios e um conselho. Certo, bom, temos uma semana aqui bonita, temos uma semana interessante para você, pessoa do signo de Sagitário. A gente começa aqui com a energia do Hierofante com um as de ouros. O que isso quer dizer pra gente? Essa é uma semana, gente, pra gente começar a colocar em prática planos. São os primeiros passos pra gente concretizar as coisas da nossa vida. Então, assim, se você tá pensando em começar um curso que vai te levar, quero fazer um curso sobre um assunto específico que eu gostaria de trabalhar nessa área, Hierofante diz, vai atrás que vai dar bom, porque a carta do Ás de Ouros vai falar pra gente sobre essa energia de concretude, de materialização das coisas. E o Hierofante chama a gente a buscar auxílio, chama a gente a buscar aprender com alguém, né, sobre algo. É a gente buscar um conhecimento acima do nosso. Então é uma carta ótima pra gente buscar consultoria, pra gente buscar curso, pra gente buscar aprendizado, pra gente buscar expandir o nosso conhecimento, aprender com o outro, né? É uma carta que traz essa energia de aprender com um mestre, né? Outro aspecto interessante dessa semana que é legal a gente levar em consideração, que o Hierofante chama muito a gente, é uma carta pra gente também aprender com o coletivo, né? É uma carta que fala muito sobre a gente ter a capacidade, essa combinaçãozinha aqui, a gente ter a capacidade, a gente ter a possibilidade de concretizar, de materializar as coisas, mas num âmbito mais coletivo do que individual, né? Então, a gente ter a possibilidade de realizar um projeto que a gente faz com os outros, realizar um projeto que a gente faz para os outros, né? Em benefício de outras pessoas, mas que também nos traz completude, também nos traz benefício, também nos faz crescer. Então é uma semana que fala muito sobre o coletivo, fala muito sobre a gente estar ali envolvido, trabalhando em prol de uma causa que é maior do que só você e que você vai fazer isso de uma maneira não solitária, não sozinho, não sozinha, mas sim, né, acompanhado de outras pessoas. O caminho dessa semana é trabalhar o coletivo. Quando eu pergunto aqui nos desafios, a gente tem uma carta do julgamento com um 7 de copas, que vai falar pra gente sobre a gente ter aí algumas dificuldades durante essa semana de fazer escolhas, de a gente ter aí o discernimento de entender o que precisa, onde que a gente não precisa olhar essa semana, porque a gente não vai gastar energia com isso, né? A carta do julgamento, ela fala muito pra gente sobre a gente saber ter o discernimento do que precisa ser deixado para trás. Enquanto um 7 de copas fala pra gente não ter sobre a gente não ter muita clareza sobre o que é o que na nossa vida, né? Fala sobre a gente ter ali opções, ao mesmo tempo que eu não tenho muita clareza sobre o que é o que, sobre o que eu quero, sobre se isso tá legal pra mim ou não tá, se me faz bem ou se não faz, se eu quero seguir em frente com isso ou se eu não quero. Então o 7 de copas é uma carta que nos convida a esperar para tomar decisão. É uma carta que nos convida a pensar mais sobre as coisas antes da gente tomar qualquer tipo de atitude. Ao mesmo tempo que a carta do julgamento também está falando pra gente sobre a gente ter coragem de seguir em frente com a nossa vida, né? Então essa vai ser uma semana pra gente contar sim com o outro, porque o grupo, o coletivo, o outro pode ajudar a gente a ter mais entendimento sobre isso. E muitas vezes eu vou precisar me abster de fazer determinadas escolhas para que eu também tenha mais tempo de entender essas escolhas. E aí eu consigo também estar ali apoiada nas decisões e nas escolhas do outro que também me inspirem, né? Que me deem exemplo, que me façam conseguir enxergar com mais clareza quais são as possibilidades que eu vou ter nas minhas próprias escolhas. Então, essa é uma semana para a gente agir muito menos no individual, muito mais no coletivo e da gente ter calma e paciência na hora de decidir os caminhos que a gente vai seguir, porque talvez a gente não tenha tanta clareza assim sobre as coisas.
Quando eu peço um conselho, a gente tem aqui um pajem de copas e a carta da estrela. Aqui, esse conselho é meio que te convidando a olhar para sua vida com menos seriedade, né? Olhar para essas questões todas aí que vão se colocando à sua frente com mais leveza, né? O pajem de copas, ele tem esse lugar tão doce, ele nos convida à doçura, ele nos convida a esse lugar quase de inocência até, né? Que é uma carta que vai falar muito pra gente sobre a gente aprender a lidar com as nossas emoções, mas da gente encarar o mundo com um olhar mais sereno, com um olhar mais até meio infantil, mais inocente, mas no sentido de não da gente não entender ou enxergar as dificuldades, mas no sentido da gente não colocar tanto empecilho nas coisas, né? Essa inocência que é mais libertadora mesmo, que a gente não enxerga muito limite. Limite no sentido de que nos paralisa, né? É uma carta que nos abre a possibilidade, porque dentro dessas possibilidades, dentro desse manejo, desse jeitinho que a gente vai conquistando as coisas. E a carta da estrela, ela nos convida a lembrar que a gente tem sim um caminho, que a gente tem sim um norte por onde a gente seguia, né? E que a gente não pode perder de vista esse lugar. Mesmo diante de certa confusão aí mental, de certa indecisão, no plano macro a gente tem esse entendimento, você já tem esse entendimento, você já sabe. Então, para a semana do Sagitariano aqui, é a gente pensar no coletivo, trabalhar no coletivo para concretizar e materializar as coisas, é a gente ter cuidado e paciência na hora de fazer as escolhas, se possível deixar aí para a semana que vem, dentro das possibilidades, né, dentro do que for de fato possível, e buscar enxergar os acontecimentos da sua vida com mais leveza e com menos rigidez. Então é isso essa semana. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, curtir e compartilhar. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeos aqui todas as semanas, segundas e terças com conselhos para os signos e quartas-feiras com conselhos amorosos. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, @abruxa_que. Lá eu falo também mais sobre tarô, compartilho um pouquinho da rotina dos atendimentos. Por lá você também consegue me chamar para agendar o seu atendimento. E te vejo no próximo vídeo.